A senhora escuta muito no consultório dizer assim, mas meu filho vacinou e pegou Covid. Sim, em adultos e em criança, né? E assim, Mas você escuta muito isso? muitos pais têm esse questionamento. Ah, mas eu vou vacinar porque se ele pegar o Covid... E alguns falam assim, mas se ele pegar o Covid vai ser leve, porque a gente está vendo que em criança é leve. Só que assim, o Brasil ele se destaca em casos de crianças graves, né? Então assim, mais até a mortalidade do Brasil é maior do que a dos Estados Unidos. Sério? Então, sério. Então assim, a quantidade de crianças que tiveram Covid no Brasil e que agravaram é grande. Então a gente não quer que o nosso filho tenha para a gente ter a sorte dele ficar bem ou ele ter uma doença grave. Então, a gente não quer esperar. O que a gente quer? Que evite que ele venha a ter uma doença grave. E é esse o papel da vacina. Doutor Vinícius, imaginem, vamos imaginar, né, que a Omicron tivesse, Deus defenda, né, mas se ela tivesse com a gente, no convívio da gente, há um ano atrás, com as crianças todo mundo pegando, adulto pegando, como é que não ia ser, velho, se não tiver? A gente tem assim, está se falando da Ômicron, porque surgiu como uma nova variante e com velocidade de disseminação. Muito rápida, né? Mas ano passado, Lorena sabe, e 2020 principalmente, mais do que 21, foi um ano muito difícil para as crianças, porque você no Brasil você já tem pouco leito pediátrico. Aí você imagina leitos respiratórios pediátricos, né? Que você tem que ter uma estrutura bem melhor, uma estrutura mais de proteção e de isolamento, que a gente chama de isolamento respiratório. Vini, só para você ajeitar seu microfone, Vini, ó, pode olhar para lá, só baixar um pouco. Não, é isso, perfeito. Aqui? Tá perfeito aí. Ponto. Pronto. Então, assim, você tem essa receio da Ômicron, porque é a variante que está se espalhando. Mas para as crianças, ela sempre foi preocupante, né? Porque, primeiro, você teve algumas características. Você teve doenças graves, né? Síndromes inflamatórias multissistêmicas que surgiam na criança e não tinha no adulto. Então, isso a gente tem que pesar. Deixa sequelas. A gente tem que entender que a criança ela pode ter sequelas pós-Covid. E uma delas é esse aí, da síndrome multissistêmica. Ela pode trazer depois sequelas para essa criança, né? Então, assim, o pensamento de que o Covid em criança pode ser leve, pode, mas também pode ser uma doença grave. Vinícius, o que eu escuto muito da grande maioria quando eu paro para conversar é que fala assim, meu filho vai pegar Covid entre 5 e 11 anos, não vai dar em nada. Eu acho que a primeira coisa a gente falar sobre vacinação, assim, é querer tentar fazer entender de onde surge uma ideia tão forte anti-vacina como essa. É uma coisa difícil de você compreender. O movimento anti-vacina ele vem de antes do Covid, não é da agora. Não é da agora. Não. O movimento anti-vacina é um movimento que ele vem surgindo, né, em grupos, até grupos familiares, em que eles apostam por não vacinar. Por isso que várias doenças estão voltando no Brasil. Entre elas, sarampo voltou, pólio volta. Então, assim, várias doenças estão voltando por causa desses movimentos anti-vacina. E o Brasil se destaca no Programa Nacional de Imunização. Então, nós temos vacinas aqui que no mundo todo não faz. É o maior programa de vacinação. Se você pegar na época ainda, lá atrás, da década de 60, quando começaram as vacinações mais pesadas, quando se colocou como obrigatório, né? Quando a vacina se tornou obrigatória no Brasil, foi quando diminuiu a mortalidade. E é a partidária. Vacina não tem partido. Não, esquece isso. Não, é bom falar sobre isso. A gente está falando de... Pois eu digo assim, de anos que já tem vacina. Esse discurso é muito ruim, né? Mas é de todos os lados. Olha, eu tenho pacientes que não fazem vacinas porque existem alguns fake news que já foi provado que é fake news, que a vacina, outras vacinas, está associado com autismo. Existe uma doutrina de que relaciona a vacina com autismo. Então, eu tenho pacientes que não fizeram porque já tem um filho autista e a mãe ficou com receio. Então, depois de muita gente conversar, foi que ela começou a fazer vacina. Então, esse movimento não é de agora, já é de algum tempo. Mas agora não, está se intensificando mais. É muito força, né? Ele se intensifica e é no momento de pandemia. E aí é onde preocupa.